O mistério de Abraão. A jornada do escolhido de Deus. O chamado de Abraão. No silêncio da noite, em meio às estrelas cintilantes que iluminavam o vasto deserto da Mesopotâmia, um homem recebeu um chamado que mudaria para sempre a história da humanidade. Seu nome era Abrão e sua jornada começava não apenas com uma caminhada, mas com um pacto divino que desafiava a própria lógica humana. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e idólatra, quando ouviu uma voz. Não era qualquer voz, era a voz do próprio Deus ordenando que deixasse sua terra, sua parentela, sua segurança, e fosse para uma terra desconhecida. Sem hesitar, ele obedeceu. Mas por quê? O que havia de tão especial nele? Abrão não era um guerreiro poderoso, nem um rei de grandes nações. No entanto, sua fé era inabalável. Deus fez a ele uma promessa: farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Essa promessa não fazia sentido aos olhos humanos. Abrão já era velho, sua esposa Sarai era estéril. Como ele poderia ser pai de uma grande nação? Mas ele não duvidou, apenas confiou. E assim começou a grande jornada de um homem que enfrentaria provações inimagináveis, testaria sua fé ao limite e se tornaria o patriarca das 3 maiores religiões do mundo. Mas o caminho seria árduo e os desafios mortais. A provação no Egito e a promessa renovada. A jornada de Abrão e sua caravana os levou até Canaã. Mas logo uma grande fome assolou a terra. Sem escolha, eles desceram ao Egito. Lá, o perigo se mostrou real. Temendo pela sua vida, Abrão disse que Sarai era sua irmã para evitar que os egípcios o matassem para tomá-la. O faraó tomou Sarai para seu harém, mas Deus interveio. Pragas atingiram o Egito e o faraó percebeu a verdade, expulsando Abrão e sua família. Esse episódio mostrou que, mesmo os escolhidos por Deus, podiam sentir medo e cometer erros. Mas Deus não o abandonaria. Ao retornar para Canaã, a promessa foi renovada. Deus falou novamente com Abrão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. Assim será a tua descendência. Era um juramento divino, mas os anos passaram e nada aconteceu. Sarai, já idosa, teve uma ideia: oferecer sua serva Agar para gerar um filho. Assim nasceu Ismael, mas ele não era o herdeiro prometido. Deus então fez algo surpreendente. Mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, e de Sarai para Sara, e prometeu um filho a ela. Era impossível, mas o impossível estava prestes a acontecer. O nascimento milagroso de Isaque e o teste supremo aos 99 anos, Abraão recebeu visitantes misteriosos. 3 homens apareceram em sua tenda. Um deles era o próprio Deus, que reafirmou: no próximo ano, Sara terá um filho. Sara riu. Como uma mulher tão velha poderia gerar vida? Mas Deus perguntou: por acaso para Deus há algo impossível? E no tempo certo, nasceu Isaque, o herdeiro prometido, o filho da promessa. A felicidade, no entanto, não duraria para sempre. Deus pediu algo que ninguém poderia imaginar. Toma agora teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o em holocausto. A ordem era clara. Abraão deveria sacrificar Isaque, o menino que ele esperou por décadas, aquele que simbolizava a promessa divina. O que Abraão faria? O coração do patriarca estava dilacerado, mas sua fé era maior do que sua dor. Ele levou Isaque ao Monte Moriá, ergueu um altar e preparou-se para obedecer. Quando ergueu o cutelo, uma voz bradou dos céus: não estendas a mão sobre o menino. Deus estava testando sua fé, e Abraão provou ser digno. No lugar de Isaque, um cordeiro foi providenciado. A aliança entre Deus e Abraão estava selada para sempre. A morte de Sara e o legado de Abraão. Sara faleceu com 127 anos. Abraão comprou uma caverna para enterrá-la, estabelecendo sua primeira posse na terra prometida. Mas havia algo ainda a ser feito: garantir o futuro de Isaque. Abraão enviou seu servo para buscar uma esposa para seu filho. Deus guiou os passos do servo até Rebeca, que se tornaria a esposa de Isaque e mãe da próxima geração. A promessa divina estava em andamento.
Abraão viveu 175 anos e viu seus descendentes multiplicarem-se. No fim de sua vida, ele testemunhou que Deus cumpriu tudo o que prometeu. Mas sua história não terminaria ali. O legado e o impacto de Abraão na humanidade. Abraão não foi apenas um patriarca. Ele se tornou uma lenda, um pilar para bilhões de pessoas ao longo da história. Cristãos, judeus e muçulmanos o consideram o pai da fé. Sua história moldou civilizações inteiras. Mas o que realmente aprendemos com ele? Que a fé verdadeira exige sacrifício. Que confiar em Deus significa seguir adiante, mesmo sem enxergar o caminho. E que, por mais impossível que pareça, as promessas de Deus sempre se cumprem. Abraão partiu deste mundo, mas seu nome ecoa até hoje. O que a história de Abraão nos ensina? A jornada de Abraão é um lembrete poderoso de que a fé não é apenas acreditar, é agir, é confiar no invisível, é seguir adiante mesmo quando tudo parece perdido. E você? Está pronto para dar um salto de fé na sua vida? Abraão ouviu um chamado e seguiu. Talvez hoje o chamado seja para você. Não ignore sua missão. E lembre-se, as maiores promessas só se cumprem para aqueles que têm coragem de seguir o caminho da fé. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.